Fala, galera do Corujão Vascaíno, aquele vídeo diário, como eu sempre digo, com aquelas notícias gostosas do Vasco da Gama, né? O Vasco borbulhando de notícia aí, né? E vou começar no vídeo de hoje uma notícia que a gente deu ontem, no vídeo de ontem, né? Falando sobre o Emerson Rodrigues, o colombiano que não foi relacionado para as duas partidas em que o Felipe comandou. E saiu uma notícia no GE, mais ou menos falando o que nós comentamos no vídeo de ontem, né? Que o Emerson Rodrigues perde espaço e termina o ano em baixa no Vasco. Né? Há alguns portais aí dizendo até que ele foi cobrar o Felipe, né? Porque que ele não foi relacionado, que o Felipe conversou com ele. Né? A grande verdade é o seguinte: o Vasco vai tentar um acordo, volto a dizer, para ver se consegue devolver o Emerson Rodrigues para o Inter de Miami antes do fim do contrato dele, que é em abril de 2025. Né? O Vasco não quer mais o Emerson Rodrigues. E vamos ser sinceros, né, rapaziada? É fraco pra caramba. Porra, me diz aí. Porra, acho que ele fez o quê? Uma partida razoável? Uma. Aquele jogo lá que nós empatamos com o Flamengo, 1-1, gol do Coutinho. Porra, sinceramente, o resto, cara, esquece. Né? Não, porra, não acrescentou nada. Corre mais do que a bola. Né? Ele corre, porra, ele chega antes da bola. Né? Porra, passa da bola. Porra, enrolado pra caramba. Né? Sinceramente, porra, obrigado, pode ir embora. Né? Em relação a técnicos, né? Muita especulação, como sempre, né? Especulação pra caramba, é toda hora, né? Falando de um técnico, falando de outro. A gente sabe que a maioria do que fala aí é mentira, né? O Vasco tá, porra, ferrado de dinheiro, né? E muita gente vem noticiando aí sobre o Luiz Castro, né? O Luiz Castro, treinador português. Ele deu uma entrevista para o site A Bola, lá de Portugal, né? E ele disse o seguinte, resumidamente, né? Que confirmou que recebeu sondagens de clubes brasileiros, né? Não especificou qual, né? Ele tem 63 anos, né? Mas a intenção dele, segundo o site A Bola, né, divulgou, é ele retornar ao trabalho somente em junho ou julho de 2025. Mas deixou também uma porta aberta ali, dizendo que se houver um encantamento dele por alguma proposta, ele pode tomar outra decisão, ele pode mudar de ideia. E disse também que isso não está relacionado a dinheiro. Também cá entre nós, né, Luiz Castro? Porra, tá com o bolso transbordando de grana aí depois que ficou lá no mundo árabe, né? Dinheiro não é o problema, né? Então deixa a ganância de lado, né? E de repente, será que pinta aí no Vascão? Eu, sinceramente, não acredito. Eu não acredito na verdade, que não houve nem consulta em relação a Luiz Castro. Não é o perfil financeiro que o Vasco busca. Pedrinho já deixou claro isso em todas as entrevistas, tanto na relação de contratação de jogadores quanto a de técnicos. Né? Ele e Marcelo Santana falaram: contratações, um técnico que caiba dentro do nosso investimento, dentro do nosso orçamento, dentro das nossas possibilidades. Por mais que o Luiz Castro reduza a proposta, eu sinceramente acho que vai continuar caro para o Vasco. As informações que dizem aí é que ele pediu 3,5 milhões, né, de reais para acertar com o Santos. Porra, vamos dizer que ele reduzisse isso pela metade. Tá? 1.750.000 reais. Porra, pro Vasco isso é caro. A realidade é essa, rapaziada. Pro Vasco, isso é caro. Né? Em relação à capa que nós colocamos aí no vídeo de hoje, quem é que dá mais, né, pelo Vasco da Gama, né, em relação às notícias, né, falando de investidores, já se falou do Grego, do tal do Marinakis, né, que o Marinakis está encantado com o Vasco, saiu uma notícia agora que ele pode envolver nessa proposta dele, né, a reforma do CT, a obra de São Januário, né, ou seja, uma série de outras coisas.
e diz que ele está muito empolgado. Ele deu uma notícia também para um site inglês, né, falando que quer comprar um clube brasileiro, mas que seja algo grande, né? Então, ou seja, que ele só se envolve com coisas grandes. Tem o Olympiacos, tem o Nottingham Forest, só o Rio Ave, que ele já falou que fugiu um pouquinho do padrão dele, mas que ele vê com bons olhos o crescimento do Rio Ave aí nos próximos anos, né? Então, tem o fundo árabe aí, né? O fundo árabe, que é o PIF, né? O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, que é dono do Newcastle, né? Comprou o Newcastle na época por 2,2 bilhões de reais. Mas esse fundo árabe aí, o próprio Pedrinho já negou. Já disse que não tem negociação com árabe nenhum, né, que isso não procede, que era mentira. Agora voltaram à tona com o negócio do fundo árabe. Né? E o tal do italiano. Né? O tal do italiano me chama bastante atenção. Porque é o seguinte, cara, ó, sem querer fazer juízo de valor com ninguém, né? Mas a gente que já está ressabiado com o negócio da 777, né? A gente já fica com o pé atrás, né? A história do italiano, né? Estou botando ele na tela aqui, né? O nome dele é o Andrea, né? Deixa eu pegar o sobrenome dele, Andrea Radrizzani. Andrea Radrizzani, né? Ele é um cara que comprou, né, o Leeds, né, o United da Inglaterra, né, em 2017, né, e revendeu em 2023. O Leeds, na época que ele comprou, né, ele estava na segunda divisão. Né? Então já tinha aí 16 anos que o Leeds não disputava a primeira divisão. Né? E aí ele conseguiu colocar o Leeds lá na primeira divisão. Né? Só que passou 2 anos, o Leeds caiu de novo. Tá? Ou seja, deu ruim, caiu de novo. Só que ele ganhou uma grana boa, né? Porque ele comprou o Leeds, né, por 45 milhões de euros na época, tá aí, ó, 175 milhões de reais na cotação naquela época, e vendeu depois por 170 milhões de euros. Né? Pouco mais de 1 bilhão. Tu vê a quantidade de dinheiro que ele ganhou nessa operação. Né? Ele também comprou o Sampdoria, né, da Itália, o time tradicional italiano, né? E ele comprou em maio de 2023. Né? O clube vivia, como diz a reportagem, uma grande crise, estava rebaixado à segunda divisão, né? Comprou em torno de 40 milhões de euros, 215 milhões de reais. Né? Só que o Sampdoria não subiu, né? Não conseguiu subir a primeira divisão na temporada de 23, 24. Né? E na temporada agora, 24 e 25, o negócio também não está muito bom. Né? Está disputando a segunda divisão e atualmente está na 12ª colocação no campeonato italiano da segunda divisão. Então a chance de subir é bem ruim. Agora essa foto aqui, né, a foto que ele aparece aí, né, segurando a taça, né, quando subiu lá para a primeira divisão do Leeds, né? Ele contratou o Marcelo Bielsa, que atualmente é o técnico do Uruguai, né? Foi uma grande contratação na época, que ajudou o time a subir, né? Ele, cara, se meteu um bonezinho nele, né? Escrever ali uma numeração, não fica parecido com alguém que a gente conhece? Fala sério. Mete um bonezinho nele aí, deixa a barbinha crescer, o estilo é o mesmo. Pode crer, o estilo é o mesmo. E aí, rapaziada, eu fico muito com o pé atrás com esses caras aí. Né? Eu, sinceramente, não sei. Agora, o fato é que Pedrinho já disse. Né? Enquanto ele for presidente, ele tem a intenção de revender o Vasco. Né? Não está cravando que vai revender, mas tem a intenção. Agora, será que segura a onda? Agora há pouco mesmo disseram aí que o calabouço foi penhorado por uma dívida de fundo de garantia de 28 milhões de reais. Ou seja, as contas estão chegando. Eu quero ver como é que nós vamos sair dessa enrascada sem o investidor. Pedrinho deve ter um plano. Com certeza, Pedrinho, nosso presidente, deve ter um plano. Rapaziada, hoje nós temos live. Sexta-feira, 23h30. Vamos falar do jogo
contra o Atlético Mineiro, que nós ganhamos de 2-0, já projetar o jogo contra o Cuiabá, última rodada do Brasileiro, domingo às 16 horas, e tudo que envolve o Vasco da Gama. Vamos falar disso tudo aqui que nós comentamos e mais coisas, especulações aí. Tem jogador do Ceará, zagueiro do Ceará, sendo especulado. Oh, meu Deus, né? Zagueiro do Ceará. Gente, se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no Corujão e compartilhe. Até mais tarde, gente. Um abraço.